imaginou um filtro ecológico capaz de purificar água contaminada por mercúrio utilizando o pó da casca da banana? Pois é, isso existe e foi desenvolvido aqui no estado de Roraima por estudantes da rede pública de ensino. Eu sou Lana Francis e este é mais um Entrevistas DPE. E eu convido agora para esse bate-papo uma turma super bonita, inteligente, que fez parte desse projeto. Eu vou chamar aqui um por um para a gente conhecer quem fez parte dessa iniciativa. Primeiramente, eu vou conversar um pouquinho com as alunas que desenvolveram a pesquisa, que fizeram parte desse grupo. Lara Natrotti, seja bem-vinda. Muito obrigada. Maria Fernanda também está por aqui. Sim, muito obrigada. Francinaide, não, é a professora, calma que eu vou chegar na professora. Mônica Sofia. Oi. Francinaide Amorim é a professora. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Aqui no estúdio também com a gente, o Major Andrade, ele que é diretor, é isso? Isso, satisfação de estar aqui. Olha só, gente, como essa iniciativa reuniu um grupo e a gente percebe que realmente a união faz a força, né? Quem pode começar contando pra gente como surgiu essa iniciativa, essa ideia? Porque eu sei, nós estamos agora em 2025, mas foi no ano passado, né? Sim. Em 2024. Então, quem vai contar pra gente? Eu posso falar um pouco? Claro, conte pra gente como foi que surgiu essa ideia. Ano passado, a nossa escola ela ia fazer uma feira de ciências que tinha o tema Os Problemas Ambientais do Bioma Amazônico. E aí eles pediram pra gente desenvolver um projeto para resolver um problema aqui do nosso estado que envolvesse essa temática. A gente foi atrás de pesquisar quais que eram esses problemas e foi aí que a gente achou várias pesquisas, no caso, que falavam sobre o alto índice de poluição por mercúrio nos rios aqui, devido às atividades de garimpo ilegal, que infelizmente são atividades muito frequentes e comuns aqui. E aí a gente começou a pensar em alguma forma da gente resolver esse problema, que foi quando a gente chegou à ideia de fazer um filtro purificador. E a gente pensou em fazer um filtro purificador movido a energia solar, só que não era muito viável pela falta de recurso e de tempo também, que a gente não tinha, porque como era um trabalho escolar, a gente não tinha tanto tempo. E foi quando a gente fez essa solução que era mais prática e mais viável para todo mundo, né? Que foi utilizando o pó da casca da banana e um filtro portátil. E como é que foi esse processo? Ok, vocês pensaram nas outras possibilidades, mas como é que vocês chegaram na casca da banana? Foi através das pesquisas que a Universidade de Aveiro fez sobre alguns materiais que seriam filtradores de metais pesados. Eles falaram também sobre a planta orelha de elefante, que é uma planta que ela é encontrada só em áreas aquáticas. Então, de primeira, a gente tinha pensado em usar uma dessas duas opções. Mas essa planta, ela, como eu falei, ela só é encontrada em locais aquáticos e a gente não tinha como ir lá e procurar. Então foi por isso que a gente optou por usar a casca da banana, que é um material de muito mais fácil acesso em relação a essa outra planta. E a Universidade de Aveiro, além de realizar as pesquisas, ela também realizou testes e que comprovou que a casca da banana consegue sim separar os metais pesados, incluindo o mercúrio, da água. E como foi esse processo? Quanto tempo demorou esse processo de pesquisa, do começo até vocês chegarem realmente nessa conclusão? E como foi o momento assim que vocês se uniram e falaram, nossa, é isso aqui realmente faz a diferença no nosso estado? Por favor, quem se sentir confortável para responder? Quando a gente começou a desenvolver ele foi em Maio. Em maio de 2024, e a gente finalizou ele para apresentar na feira final de agosto. Que depois da nossa apresentação, depois que saíram os resultados da feira e tudo, que o nosso orientador, que não pôde estar presente hoje, ele viu que o nosso projeto tinha potencial, a gente também ficou muito esperançosa com o nosso projeto, e escreveu o nosso projeto na feira. E a gente achou que ele tinha muito potencial para ir, a gente concordou com a ideia, a gente aprimorou o projeto, tanto a parte escrita dele quanto o próprio projeto.
e tudo. Foi a partir depois da nossa feira escolar que a gente realmente resolveu continuar com o projeto, né? Por favor, qual é o nome do professor? É o professor Francisco Wilker. Então, um abraço pro professor, né? E ela acabou de falar, gente, sobre a feira. Sim, essas alunas, essas estudantes levaram o nome de Roraima para uma das maiores feiras de ciência do Brasil. Quando foi isso e como foi isso? Como é que foi essa experiência, meninas? A gente recebeu a notícia que a gente ia para a FEBRAS, que é a Feira Brasileira de Engenharia e Ciência, em dezembro, dia 18 de dezembro. De 2024. Isso, de 2024. E a nossa ida foi no mês de março desse ano, a partir do dia 23, isso. E a apresentação foi do dia 24 a 28. Assim, quando a gente recebeu a notícia, nós ficamos muito felizes. Imagina, eu tô feliz por vocês. Todo mundo aqui chorou. Sim, porque ali a gente viu que a nossa ideia tomou o reconhecimento que ela merecia, porque nós não passamos para a fase estadual. Nosso projeto não foi selecionado. E claro, a gente ficou muito triste com aquilo, porque a gente se dedicou e a gente sabia que o projeto tinha como solucionar um problema tão grave que é a contaminação por mercúrio aqui no nosso estado. Não só no estado, né? Mas Não só no estado, mas principalmente na região norte. Então, quando a gente teve ali aquela confirmação que a gente iria para a FEBRAS, e mais, nós fomos o único grupo do estado de Roraima aí, foi uma felicidade muito, muito, muito grande. Hoje vocês estão no primeiro ano do ensino médio. E como é que vocês avaliam essa experiência? Como é que foi? Narra pra gente como é que foi lá quando vocês viram outros projetos. Como foi apresentar essa ideia, levar o nome do estado de Roraima? Ai, peraí. Foi uma experiência bem legal, né? Porque a gente pôde avaliar outros projetos e ver... Nossa, e a gente... Peraí que eu tô muito nervosa. A gente pôde... foi uma experiência muito gratificante, né? Porque a gente pôde apresentar sobre o nosso projeto, como a Maria Fernanda falou, que ajuda em um dos problemas ambientais. E a gente pôde avaliar outros projetos que foram, assim, maravilhosos. A gente avaliou muitos projetos lá, tipo, todos os estados do Brasil, com uma... Realmente são muitos projetos muito bons, de coisas que a gente nem chega a imaginar, ainda mais com adolescentes, né, que podem desenvolver algo tão... Como é que é a palavra? Satisfatório? Que agrega na realidade. Exatamente. Tão interessante, Tão né? interessante. Tão importante para Qual que chamou mais atenção, assim, de vocês? Em que a gente pode destacar? Foram muitos. A gente até fez amizade com algumas pessoas lá também, com alguns projetos do pessoal, né? Que a gente fez amizade com o pessoal que fez um plástico biodegradável. Sim. A partir do coco babaçu. Do pó do coco. Também teve um que fez sobre deepfakes. Sobre a identificação de deepfakes, tanto de áudio quanto de imagem. Não, acho que era só de E áudio. assunto super em alta, né? Importantíssimo. A gente também fez amizade com um pessoal de Manaus aqui, que fez um projeto sobre frequência cardíaca, sobre... que aí eles usavam da imagem, né, da inteligência artificial para identificar sobre problemas cardíacos, arritmia cardíaca e várias outras coisas. Isso. Perfeito. Agora eu vou pedir licença aqui rapidinho das meninas. A gente percebe que foi realmente um momento muito importante na vida delas, divisor de águas na vida até profissional, podemos dizer assim. E eu vou conversar com a professora, com o coordenador, para a gente conhecer um pouquinho como é que foi. Professora, fala pra gente como é que é esse incentivo para os estudantes começarem realmente pesquisar, ter esse interesse. A escola já tem uma grade curricular que trabalha já com essa parte de iniciação científica, né? Tanto que no ensino médio tem uma nova disciplina, né, que vocês estudam já para aprender a escrever projetos. Então a escola já trabalha isso há muito tempo, né? E agora com a disciplina específica para isso, né? A gente tem a professora Lana, que trabalha diretamente com o ensino médio, e aí ela desenvolve esse trabalho com eles na parte da escrita. E
não deixando a desejar também nos sextos anos. O meu trabalho começa do sexto ano à terceira série. Então, o trabalho é todo completo com relação a isso. Só que de uma forma mais simples, né? Porque como é no sexto ano, a escrita é diferente, né? Então, quando chega no ensino médio, o aluno já tem essa praticidade de fazer um trabalho de forma mais simples. E quando começa no ensino médio, já tem um outro nível, né? Já começa mais de uma outra forma. Isso para a gente, na hora da inscrição do FEBRAS, foi muito boa, porque lá no sexto ano eles fizeram o trabalho, sétimo, oitavo, nono. Quando foi no nono ano que elas conseguiram essa aprovação no FEBRAS, foi uma felicidade, porque lá na FEBRAS tem vários alunos que já têm essa bagagem há muito tempo, que trabalham há muito tempo assim, e a gente não. Né? E como é para você ver essa semente que foi plantada dando já frutos, né? Houve outros trabalhos, né? A nossa escola Qual que a gente pode destacar? Vários trabalhos. O nome dos trabalhos? Não, assim, o que a gente pode destacar? Já que você falou, né? Tem as Olimpíadas, né? Me ajude a lembrar. Sim. Tem as Olimpíadas, tem também... Todas, tipo geografia, biologia, português, matemática. Também tem a competição de redações que tem ao longo do ano. Então, a escola tem esse destaque, né? Com relação a isso, né? Os alunos se inscrevem em projetos, se inscrevem em feiras e conseguem, graças a Deus, conseguem resultados, né? Muito bom. E para você, como professora, ver esse caminho, ver esse resultado, como é que é? Como é que você se sente? Até hoje, estava conversando agora há pouco, o diretor me perguntou quanto tempo que eu estou na escola, né? Então, eu estou desde 2013. Então, a gente vê esse progresso, né? De todo esse trabalho feito há esse tempo inteiro, né? Então, para mim é gratificante, no meio de tanta dificuldade, porque a nossa escola é uma escola pública que tem suas dificuldades, sim, né? Mas a gente trabalha de forma em equipe, né? Sempre funcionando em equipe. Não é à toa que a gente está aqui, está todo mundo junto, né? Não se trabalha sozinha, né? Então, isso tem um bom resultado, não tem como dar errado, né? Porque é uma equipe que trabalha. Perfeito. Então, vou conversar agora com o diretor da escola. Explica pra gente como é manter realmente os alunos incentivados, motivados a pesquisarem, a buscarem soluções. Sim, como a professora falou aqui, né, a gente trabalha em equipe, né, gestão compartilhada. Então, o Colégio Militar Estadual faz parte da Polícia Militar, né, ele é da estrutura da Polícia Militar, mas a gente tem essa gestão compartilhada com a sede, né, a sede fornece os professores e também a CESP, inclusive, ela fornece as instalações que nós estamos hoje cedidos, né, cedem as instalações para o CME, nós ainda não temos um prédio próprio. Então, tem alguns diferenciais no CME. Logicamente que lá é uma escola que tem processo seletivo, né, para os alunos adentrarem. Isso é um grande diferencial aí das outras escolas. Mas temos grandes problemas, né, como escola pública. E o diferencial maior lá é a entrega mesmo dos profissionais que lá trabalham, né. Os professores vestem a camisa, né, os alunos acabam gostando. E quem não gosta, né, de estudar, estar no local mais organizado, né, disciplinado, então a disciplina ela acaba influenciando nos resultados, né, tanto do professor como também dos alunos, né. Então a disciplina ela tem esse foco direto nos resultados. Isso é patente, né, aos olhos de todos. Mas especificamente aqui quanto ao trabalho das alunas, né, a gente fica muito satisfeito, né? Elas foram um tema palpitante do nosso estado, né? Então, assim, um tema nacional, chama muito a questão do garimpo ilegal no estado de Roraima, né? Então, assim, elas foram bem felizes na escolha do tema, né? Primeiramente, apresentaram na Feira de Ciência, em agosto do ano passado, né? E tiveram aí essa ideia de se inscrever para a FEBRAS, e a FEBRAS ela recebe diversas inscrições, né, de todo o Brasil, e ela seleciona 290 e pouco por ali, e dentre elas o único do estado de Roraima, né, foi o do filtro purificador de água contaminada com mercúrio, né, acho que é esse o nome completo do trabalho. Então, assim, chama muito a atenção, né, e a gente ficou muito feliz aí por esse reconhecimento. Mas existem diversos trabalhos lá, na questão da área musical, né, projetos sociais. Então, a escola lá é muito dinâmica.
Nossa, muito que dinâmica, legal. traz um grande diferencial. Me confirma o nome da escola? É Colégio Militar Estadual Coronel PM Derli Luiz Vieira Borges. Ah, E só acrescentando, né, como ele comentou, tem a parte cultural, do esporte. E a gente ainda tem do esporte. Inclusive, Lara é a nossa atleta. olha, Destaque. qual? Do handebol. Handebol. É, E aí, a programação durante o ano, né, uma das mais esperadas, é a nossa Feira de Ciência, que vai acontecer em agosto, né? Dia 30 de agosto. Eu não sei muito bem a data, não estou lembrando agora. Sempre no final Mas de a gente agosto. trabalha desde o começo do ano. Então, já estamos trabalhando com os próximos projetos, né? E aí- vocês sentiram os outros alunos agora mais motivados, querendo participar? Como é que foi esse retorno? Como eu atendo outras turmas, além do nono do ano passado, né? Estão no ensino médio agora. Eu não estou acompanhando elas nesse ano, mas estou no ensino fundamental. Então, os meninos já esperaram a minha chegada para perguntar como foi. E aí eles ficam assim, empolgados, já querendo se inscrever, né? E também na sala de aula, alguns colegas já haviam comentado com a gente sobre a relação de uma possível ida novamente à Febrace. Não só da nossa sala, mas acho que do primeiro ano no geral. A gente recebeu mensagens parabenizando pela conquista de ter ido para São Paulo representar o nosso estado. Então eu acho que sim, deu uma incentivada muito boa nos nossos colegas de classe e também da escola no geral. Que legal, gente. e esse incentivo também vai para outras escolas, né? Nós temos diversas escolas no estado também que isso aí se pulverize, né? Essa questão da ciência, da tecnologia, né? Eu acho que elas tiveram aí contato com diversas... É importante, né? Quando a gente viaja para fora, ter contato com outras culturas, né? E viram a questão da tecnologia, né? O avanço, que às vezes é maior em outros estados, né? É importante para os alunos. E eles são adolescentes, né? Gostam bastante dessa área tecnológica, né? Acho que é muito bom, né? A saída dele lá. Com certeza. E então, qual é o conselho que vocês, como profissionais da educação, deixam para os outros profissionais da educação do nosso estado? O conselho, assim, a gente apoia o aluno, estamos juntos com os alunos e eu aconselho todos os professores estarem atentos a datas, né? Porque a gente acaba, às vezes, perdendo, o professor dentro de sala de aula acaba perdendo as datas das inscrições de projetos, feira de ciências, porque tem várias, né? Não é só a Febrace, né? A gente conseguiu se inscrever na Febrace, mas tem várias. Perfeito. Meninas, me expliquem como é que funciona esse filtro. A gente pode aplicar isso no dia a dia? Como é que é? Alguém conta pra mim aí, por favor. Então, a gente adaptou um filtro convencional, que nós mesmas compramos, mas nós fizemos algumas adaptações, que são 2 peças que foram feitas em uma impressora 3D. A primeira peça é onde tem o pó da casca da banana. E assim que a água passa pelo pó da casca da banana, ela precisa passar por uma outra etapa, que é a etapa do carvão ativado. Só que o carvão ativado é um material que já é instalado em todos os filtros convencionais. E ele tem a função de tirar o gosto, o cheiro e a cor que o pó da casca da banana deixa na água. E logo em seguida a água sai pronta para consumo. E ele é facilmente adaptável, porque, como a gente falou, ele é um filtro de torneira, né? Que a gente usa assim, que as pessoas compram e utilizam assim no dia a dia delas. Então, eu acredito que pela facilidade, né, e pela viabilidade dele, é bem eficiente. E não precisa ser só aqui no estado, na capital. Também é muito fácil para as pessoas que moram em comunidades indígenas e para fora, que foi justamente o nosso foco, né, quando a gente fez esse projeto. Essas pessoas são as que são mais afetadas pelo garimpo ilegal, porque é nas áreas do interior onde ocorre a maior presença dessa prática. Então, consequentemente, são elas que são mais afetadas. Então, foi por isso que a gente até optou por fazer um filtro portátil que elas teriam de mais facilidade manusear ele. Até compartilhar de repente, né? Até Isso da porque comunidade. ali em volta elas não têm muita escolha, né? Ou é aquilo, que é a principal fonte de água, a principal fonte de comida que elas têm ali. E os peixes também são contaminados pela água, então
elas não têm muita escolha. Então é melhor que a gente tire pelo menos essa porcentagem da água, que já fica muito melhor em relação à condição de vida para elas. E os peixes são algo que a gente vai pensar como a gente vai fazer ainda. Porque o certo seria não fazer, né? E o mercúrio também, ele é um metal pesado, que quando ele entra no nosso corpo, ele não sai mais. E é até difícil sair, até mesmo com tratamento. Então, filtro seria bem... Tratamento tem, mas só para redução do mercúrio. Dos níveis de mercúrio no nosso corpo. Ele não sai por completo e ele causa diversas doenças. Tem a demência. E a alteração de DNA, pelo fato dele pesar muito no organismo. Por ele ser tóxico, ele mexe muito com o seu sistema imunológico, com o seu sistema, com o seu organismo e tudo. Então, ele afeta em tudo. Nossa, e como é que a gente faz esse pó da casca da banana? É assado, depois bate no... Como é que é, gente? Eu tô tentando imaginar aqui o processo. A gente pega... Tem 2 jeitos de se fazer. Um colocando no sol e o outro levando ao forno. Só que no sol demora em torno de 1 semana para a casca da banana ficar bem sequinha mesmo. Mas no forno demora em torno de uns 10 minutos a 180 graus. E como eles dão o mesmo resultado, a gente viu que vale mais a pena fazer pelo forno mesmo. Aí depois dela já assada, a gente colocou no liquidificador. Depois, quando já triturada, a gente peneirou, né, pra tirar As fibras que tinha, os resíduos. E depois ficou pronto, bem nivelado o pó. Que interessante, gente. E como é que vocês pretendem agora levar esse conhecimento para outras pessoas e também incentivar outros estudantes a pesquisarem, a participarem das iniciativas nacionais? Eu acho que só pelo fato da gente ter ido à Febrace e ter apresentado a nossa ideia para o Brasil inteiro, já foi um passo muito grande para o nosso objetivo principal, que é levar o nosso projeto a quem precisa. Mas para isso acontecer, a gente também precisaria realizar testes, e que aqui no nosso estado seria mais complicado da gente fazer. Então, a gente levando o nosso projeto para São Paulo, nos abriu portas para várias coisas. Por exemplo, uma avaliadora entrou em contato com a gente e ela disse que, caso a gente tivesse interesse em fazer uma parceria com uma faculdade ou com algum laboratório de São Paulo que conseguisse fazer os testes, era só a gente falar com ela, porque ela iria proporcionar isso pra gente. A gente recebeu muitas dicas também de avaliadores lá para como que a gente podia desenvolver mais o projeto, alguma ideia a mais, várias coisas, que foi muito bom também, né, pra gente poder realmente melhorar o nosso projeto e assim pessoas que se interessem por ele levarem ele para fora, porque eu acho que daqui do nosso estado, né, como não é um estado que tem muito reconhecimento, infelizmente, levar o nosso projeto para fora para as pessoas que precisam e não só aqui, né, que a gente quer que ele alcance o Brasil inteiro. Nossa, gente, que orgulho! Meu Deus do céu! E vocês já sabem, assim, já decidiram? Ou ainda é muito recente para saber qual é a graduação que vocês vão fazer? Vocês vão para essa área da pesquisa? Como é que vai ser, gente? Pra mim, depois... Já tem planos? Pra mim, depois da Febrace, eu comecei a considerar outras coisas, porque ali a gente conhece pessoas que, sabe, que têm formações em diversas áreas. Por exemplo, a gente conheceu um químico, um doutor em química lá. Então, querendo ou não, causa um certo interesse, pelo menos da minha parte, né? Então, eu espero ir mais vezes na Febrace, que assim, essa ideia, sabe, não sei explicar, mas... Eu sempre quis a área da saúde, assim, nessa medicina e essas coisas, tudo que envolvesse. Inclusive, foi um dos motivos também pelo ter me interessado por esse projeto, que a gente começou a conversar sobre, né? Porque ele envolve a área da saúde, então eu acho que é algo que sempre me interessou, desde quando eu era pequenininha. Eu, particularmente, eu quero fazer fisioterapia, só que eu também sempre quis ser fuzileiro naval, né? Aí lá, eu vi, lá tinha um stand lá da Marinha, aí eu pude estar conhecendo mais e eu quero mais ainda. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu desejo do fundo do meu coração que todos os sonhos de vocês se tornem realidade. Obrigada. Eu fico muito orgulhosa como uma pessoa que gosta
de levar o nome de Roraima, do nosso estado, para o conhecimento de todo o Brasil, né? Então, gostaria de parabenizar de verdade Muito vocês obrigada. e desejar aí bons resultados, que a pesquisa continue e que possa evoluir ainda mais. Parabenizar também a coordenação, a professora, os professores e toda a equipe. Muito obrigada pela entrevista e eu gostaria de saber, algo mais que vocês gostariam de ressaltar? Sim, só para finalizar, eu quero aqui agradecer as pessoas que nos ajudaram com o nosso projeto, os nossos colegas, as pessoas que acreditaram nele também, os professores que às vezes cediam o tempo deles para a gente trabalhar só no nosso projeto. Então, muito obrigada a essas pessoas, mas principalmente fazer aqui um agradecimento ao governo do estado de Roraima, à Polícia Militar e à escola também, que foram... Associação de Pais e Isso, Mestres especificamente também. a Associação de Pais e Mestres da nossa escola, que foram quem conseguiram proporcionar a gente a ida a São Paulo e participar da FEBRAS também. A Associação de Pais e Mestres ajudou com a nossa hospedagem para lá. A Polícia Militar, Juntamente com o governo. junto com o governo, ajudou nossas passagens para a gente poder ir e viver essa experiência, né? Que foi muito boa pra gente. Isso, e também agradecer ao nosso orientador, o Francisco Wilker, que infelizmente não pôde estar aqui, mas agradecer ele, que ele foi uma peça fundamental para o nosso trabalho e para a ascensão dele também. E a professora Nath também, Isso. né? E a professora Nath também. Pronto, já fechou os agradecimentos aí, né? E eu quero agradecer o espaço aqui. Ah, e sim. esse respeito, né? E nós estamos sempre à disposição lá no colégio, tá? Perfeito, gente. Algo mais, Agradeço mais professora? uma vez. Obrigada pelo Muito convite. Muito Obrigada obrigada. pelo convite. Eu já vim pela segunda vez, né? Então eu tô mais em casa. Olha só, gente. Meninas, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Muito Agradece obrigada. o convite. E voltem sempre. Sempre que tiverem novidades, por Obrigada. favor, podem trazer pra gente conversar mais um pouquinho. Finalizamos aqui então mais uma edição do Entrevistas DPE. Assuntos de interesse público você acompanha no Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vinda e bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima.